Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se existe alguma chance de Lo Celso ser contratado pelo Palmeiras. Para completar, substituto para Richard Rios no Palmeiras, como é que anda essa busca? Falo ainda sobre Roger Guedes em negociações com um clube grande da Série A do Brasileiro. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, o que há de verdade na possibilidade de Lo Celso virar reforço alviverde. Não sei se você chegou a acompanhar, mas teve jornalista cravando que o meia argentino de 29 anos de idade, que pertence ao Betis, foi oferecido ao Palmeiras, teve seu nome aprovado e as negociações estão em estágio avançado. Achei por bem entrar em contato com uma pessoa próxima a Leila Pereira para saber o que há de verdade nessa história e posso assegurar que o nome do Lo Celso nunca foi debatido internamente no Palmeiras. Primeiro porque ninguém o enxerga como um substituto do Richard Rios, que é um volante enquanto o Lo Celso atua como um meia atacante. Depois, porque o Lo Celso já admitiu para pessoas próximas que não tem nenhuma intenção em voltar para a América do Sul nesse momento. O contrato dele com o Betis só se encerra em 2028. O Grêmio chegou a sondar o Lo Celso, era um dos nomes dos sonhos do patrocinador principal do clube, o cara que acaba de comprar o valor da dívida da Arena do Grêmio. Ele foi informado de que o Lo Celso seguirá na Europa. No Palmeiras, o nome nunca foi nem sequer debatido. A busca hoje é por volantes que possam atuar nessa função de segundo homem do meio campo, com capacidade de marcação, mas também qualidade com a bola nos pés. O grande problema é a questão financeira. Marcel Ruiz do Toluca e De Ossa do Monterrey são considerados muito caros e têm a pretensão de se mudar para o futebol europeu. Assim que pintar qualquer novidade sobre reforços no Palmeiras, prometo voltar para contar para vocês. Combinado? Boa noite, Nicola. O Palmeiras vai contratar alguém? Atualiza aí pra gente. Certamente vai. Hoje o grande objetivo é buscar um substituto para Richard Rios. Volante que foi vendido para o Benfica, já foi inclusive apresentado 30 milhões de euros. As primeiras investidas do Palmeiras não funcionaram. O Marcel Ruiz, que pertence ao Toluca, quer jogar no futebol europeu. O De Ossa, que é do Monterrey, custa 16 milhões de dólares. Mas o Palmeiras não desistiu e segue buscando opções no mercado. Muita gente falando sobre o Wendel. Eu conversei com o empresário do Wendel para perguntar se existia alguma negociação em andamento. Ele garantiu que não foi procurado nem por Palmeiras, nem por Flamengo. Em relação ao Flamengo, acho que nem faz muito sentido. O Flávio já fechou com o Saul e também tem um pacotão de reforços de quem falaremos daqui a pouco. Fala, Nicola, quais as novidades sobre o Verdão? Facinca diz que terá novidades contigo, é verdade? Te acompanho desde Na Cola com Nicola, tamo juntos. Pois é, teve Na Cola com Nicola, teve Quentinhas do Nicola, Radar do Nicola, enfim, boa, bem lembrado, Rubinho. Sim, eu e Facinca estaremos juntos num projeto bem inusitado, tenho certeza que por esse vocês não esperavam. Mas, cara, são tantas as oportunidades que aparecem, meu, que eu tô muito contente com o rumo que a minha carreira tomou. Do telefone não para, com um monte de oferta, muitas oportunidades de emprego, enfim, vai ser uma coisa legal. Sobre Palmeiras, eu tava contando hoje cedo, Palmeiras já embolsou com vendas de atletas somente nessa temporada 637 milhões de reais. E o detalhe é que esse mais de meio bilhão veio com apenas 4 transferências. Do Gabriel Vareta, que foi comprado pelo Al-Ahly por 20 milhões de reais, do Richard Rios, comprado pelo Benfica por 136 milhões, do Estevão, que foi comprado pelo Chelsea por mais de 260 milhões, e do Vitor Reis, que foi comprado pelo Manchester City por mais de 220 milhões de reais. Você soma tudo isso e chega a esses 637 milhões de reais, só os números certinhos. 219 do Vitor Reis, 262 do Estevão, 136 do Richard Rios e mais 20 do Gabriel Vareta, tá? Com 637 milhões de reais, o Palmeiras mais do que dobrou a sua estimativa de receita com vendas de atletas no ano. E a certeza absoluta no Palmeiras de que o Verdão vai fazer de 2025 o ano com a maior receita, somando todas as oportunidades, como bilheteria, patrocínios, direitos de TV. Nunca na história o Palmeiras faturou tanto quanto vai faturar em 2025. E aí, só para completar, outra notícia bem legal. Com esses 637 milhões de reais, de apenas 7 meses do ano, o Palmeiras já arrecadou mais dinheiro do que 13 clubes da Série A do Brasileiro da temporada passada inteira. E nessa lista de 13 clubes, tem times bem grandes. Quer ver? Internacional, Grêmio, Vasco, Santos, Cruzeiro, Bahia, todos esses times tiveram receitas inferiores
aos 637 milhões, e quando eu falo em receita, é para toda a temporada e somando todas as possibilidades. A lista dos 13 clubes que no ano passado tiveram receitas inferiores aos 637 milhões do Palmeiras: Atlético Paranaense, Internacional, Grêmio, Vasco, Santos, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Bahia, Fortaleza, Cuiabá, Vitória, Ceará e Atlético Goianiense. O Adenilson Lopes lembrando da Crefisa envolvida no robô do INSS de Leila Pereira. E, Adenilson, detalhe, essa não é a primeira denúncia contra as empresas da presidente palmeirense, que como o presidente vai muito bem, embora de vez em quando troque os pés pelas mãos, né? Mas faz boa administração, mas de fato a Crefisa tem alguns probleminhas para serem resolvidos, né? Eu vou com o Palmeiras, ainda não está formalizado o contrato, mas há enorme otimismo no Palmeiras em relação a essa renovação. Até conversei com uma pessoa próxima a Leila, ela falou: Nicola, vamos fazer do Piquerez o jogador mais bem pago da América do Sul, e o negócio está bem avançado. Hora de falar sobre Roger Guedes, que tem proposta oficial de um clube da Série A do Brasileiro. Você tem ideia de quem pode ser? A resposta: o Grêmio. Marcelo Marques, dono da Marquespan, o cara que acabou de comprar a dívida do estádio gremista, fazendo com que a Arena do Grêmio voltasse a ser única e exclusivamente do clube. Ele é o interessado na contratação do Roger Guedes e está admitindo assumir 100% dos custos do Roger. A operação giraria na casa dos 10 milhões de euros, que equivalem ao valor da compra junto ao Al Rayyan. Faltaria outra parte importante em relação aos salários, por lá ele ganha 5 milhões de reais por mês. Roger Guedes já teria sinalizado com a possibilidade de baixar esses vencimentos para algo na casa dos 2 milhões e meio de reais. É uma negociação que existe nesse momento e o Marcelo Marques topa assumir 100% de todos os custos. Por falar no Grêmio, o Balbuena está contratado, zagueiro de 33 anos de idade, que chega sem custos, estava livre no mercado, contrato de 2 temporadas. Mano Menezes ainda chegou a ser perguntado: você prefere o IR Mina ou o Balbuena? O dono da Marquespan estava disposto a ajudar na contratação do Mina. O Mano preferiu a contratação do Balbuena, que já está, inclusive, em Porto Alegre. Qual o Palmeiras vai subir alguns atletas da base para o restante da temporada? Wellington, estou repassando a sua pergunta para João Paulo Sampaio. E aí, vou até aproveitar a deixa, que é João Paulo Sampaio. Cadê ele? JP, boa noite. Tudo em ordem por aí? Mandei aqui, tá? O print. Deixa eu falar um pouquinho sobre um garoto chamado Belé. Esse menino, que inclusive tem sido muito elogiado pelo Neto, craque Neto, assistiu outro dia a um jogo do Belé, é o camisa 10 do Sub-20, né? E falou mil maravilhas sobre esse moleque. E aí eu fui checar com o João Paulo e com outras pessoas do Palmeiras, e a informação é de que esse menino está sendo muito bem cuidado, aprimorado e aperfeiçoado para que ele seja a próxima grande promessa a despontar no elenco principal do Palmeiras, tá? Depois de Hendrick, de Estevão, de Vitor Reis, enfim, a ideia é que o Belé seja o grande próximo craque. E até tem uma informação super relevante que eu contei no vídeo de hoje cedo. Pelas minhas contas, com a venda de Richard Rios, Estevão e também Vitor Reis, somente em 2025, o Palmeiras conseguiu com vendas de atletas 617 milhões de reais. A expectativa, a projeção para o Palmeiras era de vender 301 milhões de reais com atletas. O Palmeiras mais do que dobrou, e isso já faz com que o Palmeiras tenha uma receita maior, somente com venda de atletas, nos 7 primeiros meses do ano, do que durante toda a temporada, e somando todas as receitas na temporada de 2020 do Verdão. Vou ir mais além. Se a gente pegar os balanços financeiros dos clubes que disputaram a Série A do Brasileiro no ano passado, 13 dos 20 clubes não foram capazes de arrecadar, somando todas as receitas, mais de 617 milhões que o Palmeiras conseguiu em meio ano com a venda de 3 atletas. Detalhe, e eu estou me referindo à parte das negociações que o Palmeiras faturou. Foram mais de 200 milhões com o Vitor Reis, o Palmeiras era dono de 100% dos direitos econômicos, foram mais de 260 milhões com o Estevão e foram 136 milhões de reais com o Richard Rios, excluindo os 30% que pertenciam a ele, ao Guarani e ao Flamengo, tá bom? Bora falar agora sobre Vitor Roque, que enfim desencantou, colocando fim a um tabu de 73 dias sem marcar. O gol do Vitor Roque, inclusive, garantiu a vitória por 2-1 do Palmeiras contra o Fluminense na noite dessa quarta-feira no Maracanã.
Jogo marcado por muitas decepções por parte do Fluminense. O Flu sai na frente com um gol de Germancano em cobrança de pênalti. O Palmeiras empata com uma falha claríssima do Fábio, que tinha a bola nas mãos, mas deixou ela escapar na cabeçada do Maurício. O segundo gol do Palmeiras também nasce de uma falha individual do Fluminense. O Martinelli rola uma bola cruzada, o Vitor Roque se antecipa, rouba, dribla o adversário e chuta para fazer o gol em cima do Fábio. Vitor Roque colocou fim a uma sequência de 11 partidas sem balançar as redes. Era o segundo maior jejum da carreira dele. Os 2 jejuns, justamente no Palmeiras, o maior de todos, de 12 jogos sem marcar. Vitor Roque, que havia balançado a rede 3 vezes, já são 4 gols com o da noite dessa quinta-feira. Falta marcar no Allianz Parque. Próximo jogo do Palmeiras é justamente no Allianz Parque, sábado 21 horas contra o Grêmio. Só para fechar de vez em relação ao Verdão. Palmeiras é o terceiro colocado, 29 pontos conquistados, 5 a menos do que o Cruzeiro com 2 jogos a menos, 4 pontos a menos do que o Flamengo com uma partida a menos em relação ao Fla. Preciso te contar sobre a mais nova venda no Palmeiras. O Verdão fechou, nessa terça-feira, a transferência de Gabriel Vareta, zagueiro de 20 anos de idade, para o Al-Ahly. Atleta formado na base do clube que estava emprestado por um outro time do Oriente Médio, o Al-Fayha. Deixou excelente impressão por lá. O Luiz Castro, treinador do Al-Ahly, indicou e o atleta de 20 anos de idade está sendo comprado por 20 milhões de reais. Importante contar que o Palmeiras tinha contrato com o Vareta até 2027 e vai manter um percentual de uma venda futura, imaginando que ele possa se valorizar sob o comando do Luiz Castro para garantir uma próxima venda ainda melhor. Palmeiras que tem se especializado em vender super bem. Já eram 617 milhões de reais apenas com as 3 primeiras transferências do Vitor Reis, do Estevão e mais recentemente do Richard Rios. Por falar em vendas, o Naves nem foi vendido, mas foi emprestado para o Alverca de Portugal e ele estreou marcando gol nas últimas horas, vitória por 2-0 do time dele em amistoso contra o Belenenses, zagueiro Naves que também esteve nos planos de clubes brasileiros. Bora te atualizar agora sobre a busca do Palmeiras por um volante. Quem será o substituto de Richard Rios? Posso dizer que não há qualquer avanço, pelo menos até esse momento, nessa busca por um substituto. O nome do Wendel foi muito especulado, o empresário dele me assegurou que ninguém do Palmeiras o procurou por agora. Marcel Ruiz e Nelson de Ossa, 2 jogadores que se destacam no futebol mexicano. Estiveram sim nos planos do Palmeiras, mas são negócios muito difíceis. Verdão chegou a fazer uma proposta oficial ao Toluca pelo Marcel Ruiz. A única oferta que o Toluca tem em mãos por esse jogador, que é um dos grandes destaques por lá. Mas o Ruiz colocou na cabeça que quer se mudar para o futebol europeu, o que nesse momento inviabiliza o acordo. Em relação ao De Ossa, pedida do Monterrey, considerada muito alta, 16 milhões de dólares. Importante contar que, enquanto isso, o Evangelista vai tentando ganhar a confiança para se tornar o camisa 8, em definitivo, do Palmeiras. Como a transferência de Richard Rios ao Benfica representa a maior venda da história do Guarani. Olha que história louca. Bugre vai receber bolada pela negociação. A transferência de Richard Rios por 30 milhões de euros fixos, 194 milhões, representa uma bolada para o Guarani. Segundo apurou a reportagem, o Bugre espera receber 25 milhões e 800 mil pelos 13,34% dos direitos econômicos, além da parte do mecanismo de solidariedade, que varia entre 0,3% e 5%. Trata-se de um valor bruto, uma vez que é preciso levar em conta os descontos e taxas. De qualquer forma, esses quase 26 milhões de reais representam a maior venda da história do Guarani. Notícia bem legal, tá? Bugre, que joga a Série C do Campeonato Brasileiro, começou muito mal, mas já deu uma bela melhorada na competição e até sonha em chegar à próxima fase. Rafael Tavares está dizendo que saiu agora que o Palmeiras vai contratar Andréas Pereira. Deixa eu ver o que foi publicado antes de procurar o empresário do Andréas Pereira. O Andréas é mais um dos jogadores representados por Juliano Bertolucci. Andréas Pereira, deixa eu ver o que saiu de Andréas Pereira. Recentemente, não vi nada nas redes sociais não, tá? Mas de qualquer forma eu vou mandar mensagem para uma fonte, quer ver, ó? Boa noite, tudo bem por aí? Passando para saber se tem alguma chance de o Andréas Pereira pintar no Brasil agora em julho. Nesta janela, né? Porque não é em julho, mas em agosto, nesta janela.
Mandei, tá? Assim que tiver resposta também conto para vocês. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com os giros de notícias do Palmeiras, notícias atualizadas do Verdão. Se você gostou do vídeo, deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, familiares, todo mundo aí que você conhece nas redes sociais para ficarem por dentro também das notícias bombásticas do Verdão. Valeu? Obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.